que a palavra dEle nos alcança, que a palavra dEle nos transforma, lava, né? Nós temos motivos para adorar, como foi cantado aqui, né? Nascemos para louvor e glória e adoração, bendizer o nome dEle, e eu quero junto com você fazer isso. Iniciar rendendo graças, levantando as nossas mãos, reconhecendo o senhorio dEle em nossa vida, reconhecendo que Ele é suficiente em nós. Começaremos bem, assim como fomos ensinados com o Salmo 100. Pai, nós queremos Te agradecer nesta noite, por Tua paternidade, que ela tem nos alcançado, Senhor, diário e continuamente. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. O Senhor nos amou primeiro. Nós Te amamos porque o Senhor nos amou. Pai, o nosso destino era algo terrível, mas por causa do Seu amor, o Senhor nos tirou deste lugar e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Te agradecemos por grande salvação. Te agradecemos, Pai, por nos amar em cada detalhe. O Senhor tem cuidado da nossa vida, o Senhor tem cuidado da nossa família. Ó Senhor, o Senhor tem planos de bem e de paz para nos dar o fim que nós desejamos. Obrigado por um fim, Pai, que desejamos, cada um dos meus irmãos alcançando esse fim. Senhor, nós Te agradecemos por Teus anjos que trabalham em nosso favor. Pai, os Teus anjos que fazem aquilo que nós não podemos, vão aonde nós não podemos ir. Teus anjos que fazem aquilo que nós não conseguimos fazer, Pai. Obrigado por Teus anjos que guardam a nossa vida. Estamos aqui seguros por causa dessa proteção. Os céus trabalhando em nosso favor, a Tua palavra se movendo em nosso favor, Senhor. Queremos Te render graça, Pai, pelo Teu Espírito Santo, nosso amigo fiel, nosso ajudador, aquele que nos conduz para um bom lugar, Senhor. Oh, conforme a Tua vontade, aquele que não nos constrange, oh, mas nos ensina com grande amor, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito. Pai, obrigado pelo poderoso nome de Jesus. O Senhor nos deu esse nome, Senhor Deus. Obrigado pelo poderoso nome de Jesus. Obrigado pela honra e o privilégio de sermos cooperadores do Teu reino, Senhor. Que privilégio é poder cooperar com a grande obra do Teu Evangelho, Pai. Obrigado por poder carregar esse privilégio, essa honra. Obrigado por poder Te servir. Servir é reinar, servir é honra, é privilégio, Senhor. Obrigado por toda a capacidade que o Senhor nos dá. Obrigado por saúde em nosso corpo. Estamos de pé porque o Senhor preserva a nossa vida. Chegamos aqui por causa do Teu cuidado. A Tua graça, ela é suficiente, ela tem nos ajudado. Oh, Pai, eu Te louvo pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Bendizemos o Teu nome, Te exaltamos, porque o Senhor é digno do nosso louvor. O Senhor é digno da nossa adoração. O Senhor é digno da nossa renúncia, da nossa dedicação, do nosso respeito, Pai. Obrigado, Te adoramos, Senhor. És santo, 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 santo. Bendizemos o Teu grandioso nome. És o justo juiz, aquele que julga todas as coisas retamente. Oh, Pai, ainda com toda a autoridade, com toda a soberania, com toda a grandeza, o Senhor se inclina para nós. O Senhor tem os seus ouvidos atentos à nossa oração. O Senhor atende os nossos pedidos como um Pai presente. O Senhor garante na Sua palavra que não estamos só. Temos a Tua presença, temos a Tua companhia, temos o Teu Espírito, temos a Tua palavra. Somos assistenciados pela Tua graça. Oh, nós temos a Tua boa e poderosa mão sobre a nossa vida. Pai, até aqui nunca faltou o pão de cada dia por causa do Senhor. Te agradecemos por nossas necessidades supridas, Pai. Obrigado, o Senhor é a nossa fonte. Oh, o Senhor é a nossa porção. És o Senhor da nossa vida. Pai, nós confiamos em Ti porque o Senhor já está no nosso amanhã. Já está no nosso amanhã. Obrigado, Senhor. Podemos confiar em um Deus poderoso que não nos deixa só. Seja adorado esta noite. Tudo seja para o Senhor. Tudo seja para a Tua honra, glória e louvor. Jesus, és digno da nossa adoração, da nossa reverência. És digno da nossa reverência. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito à nossa vida, Senhor. Na nossa família, na vida dos nossos irmãos.
Oh, Pai, o que podemos fazer, ou ainda que venha palavras em nossa boca, atitudes, Senhor Deus, não chegaremos, Pai, a tão grande evento, tão grande salvação, Senhor Deus, por o Senhor nos escolher como filho, nos amar, Senhor, obrigado, Pai. Reconhecemos que dependemos do Senhor, meu Deus. Não é sobre nós, não é sobre nossa capacidade, não é sobre aquilo que nós temos, vemos ou tocamos, mas é sobre quem o Senhor é na nossa vida. Nada podemos, nada somos e nada temos sem o Senhor. Precisamos de Ti, Jesus. Dependemos do Senhor. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que venceu a morte, aquele que vive e reina para todos sempre. Oh, grande Jesus, obrigado pelo privilégio de ser chamado filho Teu, Pai. Obrigado, Senhor, que honra, em nome de Jesus. Glória a Deus, pode sentar. Glória a Deus, não podemos nos cansar de exaltar o nome do Senhor, bendizer a Ele, reconhecer que dependemos dEle, amém? Precisamos tornar isso uma prática. Sabe, irmãos, é interessante que todas as vezes que nós somos convidados para vir aqui, eu acho que, por mais que você já tenha a experiência de ministrar, seja em qualquer lugar, eu acho que existe um cuidado e um zelo, né? Um temor em tudo aquilo que a gente vai trazer, né? E eu fico com muito cuidado mesmo. Eu faço essa avaliação, pergunto a ela, né? Escuto, porque de fato a gente precisa ter esse cuidado, não é verdade? E eu vejo como o Senhor nos amando, porque quando a gente começa a meditar para trazer algo, o primeiro a ser ministrado é a gente, né? Então já vou logo dizendo, o que você vai escutar, o que precisa melhorar sou eu, o primeiro sou eu aqui. Porque eu recebi uma enchicotada, né? Jesus já tratou comigo, mas eu não poderia ser infiel. Eu tenho que passar aquilo que Ele trouxe ao meu coração. E não é com intenção de trazer condenação, nem julgamento, mas eu entendo que eu preciso melhorar naquilo que a gente vai conversar essa noite. Estamos no culto de oração e é sobre oração. Vamos conversar sobre oração, né? E todas as vezes que eu falo sobre esse tema, seja aqui, outra vez eu ministrei sobre a vida de Daniel, mas conversando com algumas pessoas, me vem a rotina mesmo de Daniel, né? A postura de Daniel, né? Todos sabem a história, né? Eu quero só citar isso como exemplo para a gente começar. Não precisa você abrir, eu vou ser rápido, nós temos tempo aí, a gente ainda vai orar. Daniel 6:10 diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Diga assim, costumava fazer. Era um costume de Daniel. E aí de cara, o Senhor já perguntou, o que é que você tem costumado a fazer no dia a dia? O que é que você costuma fazer diariamente? E aí eu já, né, ele já perguntou a mim, qual é o costume? Subiu aqui até aquela frase, né, de antigamente, esse menino tem um costume feio, né? E aí o Senhor perguntou, o que é que você costuma fazer? Então eu já comecei a aprender daí. Vai lá para Lucas 6. Lucas 6. Do verso 12. Lucas 6, verso 12. Todo mundo encontrou? Ninguém está com frio não, né? Hoje está quente, o negócio está aquecido. Lucas 6, 12 diz assim: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Rapaz, eu não sei você, mas aparentemente uma decisão simples. Escolher 12 pessoas que ali você ia treinar
para lhe acompanhar, lhe ajudar no ministério, né? Hoje, no secular, quem trabalha fazendo seleção de pessoas, né, tem todo um processo, né, passar por um perfil e etc, conhecimento técnico e por aí vai. Jesus passou a noite orando. E deixa eu te dizer, dos 12, eu até botei 2 aqui como exemplo. Tomé tinha que ver para crer, né? Tinha meio que um incrédulo ali. E Pedro, que não tinha pavio curto não, né? Ele nem pavio tinha. Então se fosse Gutierrez, esses 2 aí eu já não escolhia. Mas veja o que é, até numa escolha que aparentemente seria fácil, debaixo de uma oração, a escolha de Jesus. O que afetaria na vida desses homens e dos homens e das famílias que esses homens alcançariam por causa de uma noite de oração. Como foi falado aqui, Jesus costumava, como era de costume, Daniel, né? E Jesus tinha essa prática, nas mais simples decisões, ou nos momentos mais complexos, para ele, a gente vai ver aqui um momento mais complexo, Jesus orava. E deixa eu te dizer que algo que veio ao meu coração, você pode até, mas rapaz, eu oro, todo dia eu estou em oração, né? Ao amanhecer a gente ora, mas eu acho que quando a gente começa a refletir sobre, podemos melhorar, amém? Eu acho que a gente pode dar um passo a mais. Eu vi algo sobre esses dias falando sobre, a gente faz uma programação, tem uma agenda, coloca o despertador para uma consulta, né? Algo para nos ajudar a lembrar de alguma coisa. Quem aqui coloca o despertador para lembrar de orar? Não precisa levantar a mão não, para não, né? Eu não faço isso. E aí Jesus foi apertando ali o parafuso comigo mesmo. Preciso melhorar. Qual é o meu costume? O que é que eu faço de costume? Na área de oração. E aí me veio algo. O que é que precisa acontecer na minha vida para que eu me pegue orando? O que é que precisa aparecer para mim, para minha família, no meu trabalho, para que não, eu preciso orar? Diferente de ter uma vida disciplinada como a de Daniel, era costume de Daniel. Mesmo diante de uma pressão que se apresentava, não interessava, Daniel estava ali. Era o costume dele orar, fazia parte da rotina de Daniel. Aquela notícia, a má notícia, não mudou a rotina de Daniel. O que é que tem mudado a minha e a sua notícia? Ou a minha e a sua rotina? Em uma vida de oração. E de fato, se deleitar, sabe? Esses dias eu escutei ministrações sobre a oração. E não apenas oração onde que a gente sempre está falando, mas escutar a voz do Senhor, né? Dar o nosso ouvido com a intenção mesmo de Ele ministrar o nosso coração. Em áreas que nós precisamos de fato de uma estrutura a mais. Porque às vezes a oração ela vai nos tirar de um prejuízo, sim ou não? Às vezes não, sempre, né? Sempre a oração vai nos tirar de um dano, sempre. Paulo ele foi avisado, né, que enfrentaria um naufrágio, mas que o dano que haveria ali era só material. Todos conhecem essa história, não vai morrer ninguém. O prejuízo vai ser só material. Os tecidos, navio. E como é bom a gente ter a notícia antecipada de coisas que a gente pode se livrar, seja prejuízo natural ou até mesmo com a nossa vida. Como é bom viver essas experiências. Amém? Glória a Deus. Então Jesus ele tinha o costume de orar, né? E lá em Lucas 22, esse é o texto base que eu quero conversar um pouquinho para a gente poder orar. Lucas 22, 39. Lucas 22, 39 diz assim: e saindo foi como de costume, olha aí, mais uma vez, costume,
para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. E aqui nós sabemos dessa história, sabemos o fim, sabemos a intenção de Jesus, sabemos também do comportamento e a decisão dele, né, que é: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Sabe, eu pensando sobre esse versículo, a oração, talvez ela não nos tire da situação, mas ela vai nos fortalecer para resistir e suportar a pressão. E nós sairemos dali com uma grande estrutura para alcançar outras vidas. Você vai seguir aí junto comigo. Ele diz assim: ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo ao Pai, né? Se queres, passa de mim este cálice. Jesus reconheceu a pressão. Ele foi até a pessoa certa, o seu Pai, é a quem nós devemos recorrer, buscar, é o nosso Pai. E não tem problema nenhum reconhecer a nossa fraqueza. Pai, eu estou no meu limite, Senhor, já deu, não tenho mais força suficiente, me ajuda nessa causa, né? Mas contudo seja feita a sua vontade. Jesus permaneceu em obediência para suportar ali a pressão, se rendendo àquela situação, mas não deixou de orar, expressar a Deus o que ele estava passando, buscar a Ele, né, uma resposta naquele momento. Então, no exemplo anterior, a gente tinha aparentemente algo mais simples, que seria escolher os discípulos. E agora Jesus está diante de um momento de pressão, onde ele reconhece isso. Se é possível, afasta de mim. Não está fácil para mim suportar isso. Mas contudo, seja feita a sua vontade, porque eu suporto. E é nesse momento aqui que o Senhor decide seguir com esse plano de salvação. A gente fecha esse ciclo lá em Hebreus, abre comigo lá em Hebreus. Hebreus 5. Aleluia, obrigado Jesus. Graças te dou pela tua palavra. Hebreus 5, verso 7, diz assim. Todos encontraram? Hebreus 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja que ele mesmo sendo filho, ele não foi livrado da situação. Deus não o tirou do plano, ele permaneceu. E aqui ele diz: aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. A oração, talvez ela não nos tire da situação, mas ela vai nos trazer força, sabedoria, e o Senhor vai nos assistenciar diante da situação. Agora, o que é que precisa acontecer na minha e na sua vida para que eu me coloque com esse costume? O que é que precisa se apresentar? Que tipo de situação? Seja uma enfermidade, uma falta, uma confusão, uma dúvida, medo, para que eu dedique um tempo de oração, para que a minha prática diária seja como a de Daniel, seja como a de Jesus e tantos outros que nós temos como exemplo. E aí você pode dizer: não, Guterres, acerca disso é uma área aí que está muito bem resolvida. Amém, meu irmão, glória a Deus por isso. Mas eu sei porque sei que nós estamos aprendendo hoje que o nosso costume diário precisa ser, em primeiro lugar, primícia, uma vida de oração. Nas mais simples decisões, nas mais simples escolhas, guiado pelo Espírito.
confiando no Senhor. Eu vi de um pastor, certa vez ele disse, o crente que não ora, ele não confia em Deus. Olha isso. Achei interessante. Porque se você ora é porque você confia. E ele até usou o exemplo. Quem ora, crê em quem está do outro lado da porta. Quem não ora, não crê em quem está do outro lado da porta. Então se você ora, quando você bate, você acredita em quem está do outro lado. E uma vida de oração, muitas vezes, ela não vai ser confortável. Ela vai exigir, de fato, esforço, disciplina, botar força, né? Mas não é, de fato, como a gente espera que seja algo confortável. Porque, de fato, uma vida de oração, talvez seja uma facilidade para você. Mas para crescer nessa vida, precisa de força mesmo. Talvez hoje você já esteja aí em um nível que você pode estar usando como exemplo para alcançar outras pessoas, né? Que bênção, que maravilha. Confesso que eu preciso melhorar nessa área. E não apenas buscar o Senhor diante de uma pressão, de uma necessidade, de uma dúvida, um problema que precisa resolver. Não. Mas dedicar um tempo do meu dia para reconhecer que Ele é grande, que eu dependo dEle, render graças, né? Que depende da palavra dEle, que o Espírito Santo é quem deve ser o meu guia, o meu ajudador. Reconhecer que sem Ele nada posso, até porque a palavra dEle garante isso, não é assim? Sem mim nada podeis fazer. Se nós não podemos fazer nada sem o Senhor, como é que nós vamos ser direcionados por Ele se nós não temos uma vida de oração? Se Gutierrez não tem o costume de orar, como é que ele vai ser ajudado pelo Espírito? Como é que ele vai ser guiado nas decisões diárias? Tomar uma decisão que pode ter um rumo aí e causar, seja um sucesso ou um prejuízo na vida de alguém. Como é que eu, como pai, como esposo, sacerdote da casa, cabeça, líder, eu não oro? Como é que eu não tenho motivação? Eu aprendi que motivação, ela não é de fora para dentro, ela é de dentro para fora. A gente não consegue motivar as pessoas externamente, ela tem que vir de dentro mesmo. Se nós dependemos de algo exterior para a gente estar motivado, a gente precisa avaliar, né? Até porque a gente vive por aquilo que a gente crê, e não por aquilo que a gente vê, sente ou toca, né? Amém? Não é assim? Então, qual é a minha motivação para um tempo de oração? Para uma convocação de orar? Para ter uma vida de... Eu costumo orar sempre, independente de... Como Daniel, a pressão se apresentou, estou ali. Como Jesus precisava tomar uma decisão, escolher algumas pessoas, orando. Sabe, irmão, se o Senhor da nossa vida, Jesus, aquele que venceu a morte, está à direita do Pai, ele se dedicava na oração. Imagine Gutierrez. Se Jesus reconheceu que precisava orar, que dependia de uma vida de oração, imagina Gutierrez. Se Jesus, para fazer uma escolha, precisou orar, e a noite inteira, imagina Gutierrez. E aí eu quero me achar como autossuficiente, e não depender dele. Não, eu já oro aqui nas refeições, eu agradeço. Quando eu acordo, quando eu vou dormir. Está tudo certo, tem nada errado com isso não. Você concorda que você pode melhorar? 2. Amém, glória a Deus pelos 2, 3 aí, está tudo certo. Fazer igual o pastor Isaías, você sabe, viu? Bênção, temos um tempo aí, e eu queria convocar a igreja para a gente gastar mesmo esse tempo em oração, né?
E eu pensando hoje, durante todo o dia, né, algo que a gente poderia estar orando, né? Eu queria que você dividisse aí em grupo, que nós nos dividíssemos em grupos, eu acho que pode ser de 4 pessoas, né? E aí a gente vai ter alguns temas aí para a gente estar orando. E eu gostaria de orar por uma família específica, né? Não sei se todos sabem, tem uma família aí que sofreu um acidente, né? Vindo de, acho que é Petrolina, né? Vinha participar da conferência e um acidente, né? O pastor, a esposa e a filha faleceram, né? E eu gostaria de convocar a igreja para a gente orar por essa família, por todos aqueles que sofreram essa perca, né? E logo em seguida a gente vai estar dividindo os grupos para a gente orar pela nossa igreja, por família e por crianças. Amém? Você pode ficar de pé? Você está animado para orar? Glória a Deus pela nossa animação, motivação. O Senhor é bom. Obrigado, Senhor Deus. Você pode concordar com a nossa oração. Pai, nós queremos te render graças porque sabemos que o Senhor nos ouve. Aqui está o teu povo, Senhor, e nós nos reunimos crendo que, se é no nome de Jesus, o Senhor se faz presente, que o Senhor escuta a nossa oração, atenta para os nossos pedidos. E nós colocamos diante do Senhor esta família, Pai, todos aqueles que compõem a família que está de pé, que o Teu Espírito Santo é aquele que consola, que fortalece, que ajuda, trabalhe em favor dessas vidas, Senhor. Ó Deus, só o Senhor pode preencher esse vazio, só o Senhor tem o poder para trazer força e consolo aos corações daqueles que perderam esses entes queridos. E aqueles que sobreviveram, Pai, que estão recebendo atendimento, nós oramos para que haja favor do céu. Teu Espírito vivificador, Senhor Deus, restaure a saúde de cada um. Senhor, nós sabemos que há uma tristeza, ninguém quer perder um familiar, mas no Senhor nós podemos ser revestidos, Pai, né, de uma alegria que só em Ti, Senhor. Só encontramos em Ti, Pai. Então nós colocamos diante do Senhor esta família, orando para que eles sejam assistenciados, favorecidos pelos céus, que Teu Espírito traga, Senhor, um renovo na vida deles, Pai. Que esse vazio seja preenchido, que haja força dos céus durante esse tempo, Pai, para os dias que virão e por toda a vida, Senhor, enquanto eles estiverem aqui na terra, Senhor. Confiamos no Teu poder, confiamos no Teu Espírito, na Tua palavra, e nós declaramos, Pai, que toda essa família, Senhor, sendo favorecida e ajudada, Senhor, durante esse tempo. Em nome de Jesus, amém. Podemos dividir em 3 grupos, sim? 3 grupos. Então, pode ser um grupo aqui para orar pela nossa igreja. E mais 2 para orar por família e outro por criança. Olha que legal, já tem um pessoal do DI aí, né? O pessoal aí pode orar pelas crianças, dá certo? Podem orar por famílias, pode ser? Esse aqui pode ser pela nossa igreja, a turma aí de Everton, pela nossa igreja, amém? Então vamos a fogo aí, glória a Deus.
deve vir ao Senhor. Vinde a mim todos que estiverem cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o seu fardo ele é leve, o seu fardo é suave, Pai. Obrigado por essas pessoas da nossa igreja recebendo toda leveza, recebendo, Senhor Deus, refúgio, recebendo, Pai, vigor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor Deus, por um povo grande chegando neste lugar, salvação em massa. Obrigado, Senhor Deus, por essas famílias sendo completas, famílias se achegando e sendo alcançadas, famílias sendo salvas, famílias sendo assistenciadas, as suas necessidades espirituais sendo supridas. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai, por esses projetos finalizando. Obrigado por obras executando. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado sobre a vida de cada um. Obrigado pela tua graça, alcançando todos que aqui servem, Senhor. Pai, nos ajuda a influenciar, nos ajuda a alcançar, nos ajuda a ministrar as pessoas, nos ajuda, Senhor, a não desistirmos, nos fortalece, Senhor. Seja essa igreja, Senhor, de fato um farol, seja essa igreja, Pai, um lugar, Senhor, um lugar do teu povo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo. Obrigado pela nova estação, Senhor. Obrigado pelo teu mais e maior acontecendo sobre este ambiente, alto dirigente. Todo o teu povo que aqui se alimenta, Senhor, sendo alcançado ou provando, Senhor, da tua boa e perfeita e agradável vontade, desfrutando dos teus feitos, Pai. Desfrutando dos teus feitos, Senhor. Eu oro para que sejamos assistidos, sejamos aquecidos, Pai, para a tua vida de oração. Sejamos renovados, Pai, a nossa vida, que haja um renovo, uma chama se aqueça, para que a nossa vida tenha essa rotina, esse costume, assim como Daniel, assim como Jesus, com uma vida de oração em todas as esferas da nossa área, da nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, por teu Espírito nos inquietando, Senhor, a ter ouvida na prática, Senhor Deus, da tua palavra, da oração, no teu Espírito, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco diante de ti, Senhor, esse povo que se quer, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelas famílias, Pai, desta igreja. Obrigado pelas famílias dessa igreja, Senhor Deus, sendo alcançadas pela tua palavra, renovadas pela tua palavra, fortalecidas pela tua palavra, Senhor. Eu te rendo graças, Pai, em nome de Jesus.
Aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom. Durante esse período, se você teve alguma nota, tem alguma instrução do Senhor, algo que você quer partilhar conosco, se você tem alguma inclinação para orar como intercessor, né, por alguma causa, estamos aqui para pegar junto em fé, em oração. Tem alguém? Quero partilhar algo que veio ao meu coração enquanto estava orando aqui. O Senhor trouxe ao meu coração que não há nada impossível para Ele. Não é impossível. E aí eu lembrei da nossa conferência de oração, que foi poderoso, né? Esses 3 dias. Nós temos o nome de Jesus. O sobrenatural pode atuar no natural, tem poder para atuar no natural. Não é impossível para Ele. Pode ser para mim e para você, mas para Ele nada é impossível. Amém?